ao canal Sinopse Literária, eu sou a Tatiane e hoje a gente vai falar sobre o livro, esse livro maravilhoso por sinal, Pais e Filhos de Ivan Turgenev. Eu nunca me decepciono com a leitura de um livro russo, e esse aqui não foi diferente. A gente está diante do livro mais polêmico de toda a história da literatura russa. E para que vocês entendam melhor o impacto que essa obra teve na Rússia e a polêmica que ela levantou, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico daquela época, que eu acho importante, né? Uma obra que foi lançada ali mais ou menos em 1862, em meio a uma Rússia que estava passando por mudanças assim muito drásticas até então, né? Porque você tinha ali um regime czarista, um regime absolutista, então havia todo um anseio por mudança, especialmente ali pelos novos intelectuais russos. Muito bem representado aqui no personagem, nosso personagem principal, que é o Bazarov, definido pelo nosso autor como um nihilista. Então veja bem, esse termo nihilista até então era utilizado no campo da filosofia e foi Turgenev que utilizou esse termo para definir o seu personagem principal, que é o Bazarov. O momento em que o Turgenev estava escrevendo essa história, a Rússia estava passando por mudanças sociais e políticas muito fortes. Dentre elas, por exemplo, em 1861, Tsar Alexandre, eu não lembro agora se é primeiro ou segundo, colocou fim ao regime de servidão. O regime de servidão ele era parecido com a escravidão, só que ele se aproxima muito mais ao modelo feudal. Então, enquanto a Europa já tinha passado por toda essa transição, a Rússia ainda estava saindo daquele modelo, digamos assim, medieval. A inteligência russa, que seriam os novos intelectuais, os jovens intelectuais daquela época, lutavam por essa mudança, mas também pelo fim do regime absolutista, pelo regime czarista, e brigava pela defesa dos direitos fundamentais do homem. Calma aí que eu vou chegar na obra, tenha paciência. E esse novo homem russo, culto, cheio de vontade de mudança e disposto a executar qualquer ação que fosse necessária para que essas mudanças fossem aplicáveis, aqueles jovens que se opunham a toda e qualquer forma de opressão, que negava aquela ordem estabelecida, foram incorporados em um só personagem, que é o Bazarov. E eu chamei a atenção para esse detalhe porque o Turgenev, ele se preocupava primeiramente quando ele ia escrever suas histórias no personagem. Ele construía a biografia dos seus personagens. Era como se ele juntasse vários indivíduos em um indivíduo só. Ele trazia ali para os seus livros tipos sociais que ele identificava predominante e ascendendo na sociedade russa. Eu já falei aqui no canal do livro Diário de um Homem Supérfluo, e esse homem supérfluo, que foi um tipo social também identificado por Turgenev, que era também que era um tipo social, um tipo de homem culto, geralmente abastado, mais passivo, cheio de vontade de mudanças, mas estava ali no regime de Nicolau I, que era um tirano. Então aquelas pessoas que estavam cheias de vontade de mudanças, elas eram totalmente passivas. E aqui, com o personagem do Bazarov, você tem um personagem e um tipo social antagônico àquele do passado. Então trata-se de uma galera que já está disposta a executar essas mudanças. Não são pessoas passivas, mas são pessoas ativas. E a polêmica que esse livro gerou foi muito grande na época por alguns motivos. Dentre eles, por exemplo, definir o nosso personagem aqui principal como nihilista, que, como eu disse, só tinha sido utilizado no campo da filosofia. Os mais conservadores falavam que o Ivan Turgenev estava bajulando os mais jovens, enquanto que os mais jovens não estavam se sentindo nada homenageados com a figura de Bazarov. Logo depois da publicação desse livro, houve uma grande onda de revoltas na Rússia. Então não é que o livro em si causou essas brigas e essas mudanças. Na verdade, o que aconteceu é que Turgenev conseguiu identificar na sociedade russa esse tipo social, que ele muito bem apreendeu na figura de Bazarov e que estava prestes a explodir naquele caldo que fervilhava, almejando por mudanças drásticas no regime político e social da Rússia. Mas, como eu disse, a obra ela causou muita polêmica, mas também houve pessoas importantes que gostaram dessa obra. Cito, por exemplo, Dostoiévski, que também faz uso de um personagem nihilista
no seu livro que eu acabei de ler, que eu achei maravilhoso, o melhor livro da minha vida, que é Crime e Castigo. Então, nesse livro aqui, o germe condutor de toda a história é o choque de gerações. Então, a nossa história aqui vai começar com o jovem Arkady voltando da universidade para sua casa, a casa de seu pai, que é um fidalgo, dono de terras, chamado Nikolai Khizanov. Quando ele está retornando para casa, ele leva o seu amigo e até mesmo mentor, que é o Bazarov. O jovem Bazarov, ele é um médico e, como a gente disse aqui desde o começo do vídeo, é uma pessoa que se intitula nihilista. E nessa casa também mora o irmão do Nikolai Khizanov, que é o Pavel. Acho que se fala Pavel. E exatamente com esse personagem, com o tio do Arkady, que você vai ter os maiores embates e um choque de gerações muito forte. No diálogo ali do livro, logo ali no comecinho, o tio do Arkady pergunta o que é o seu amigo afinal, quem é Bazarov? Ou o que Bazarov é? E Arkady fala, ele é um nihilista. E ele vai definir o amigo da seguinte maneira: o nihilista é uma pessoa que não se curva diante de nenhuma autoridade, que não admite nenhum princípio aceito sem provas, com base na fé, por mais que esse princípio esteja cercado de respeito. E a partir das primeiras páginas, e ainda mais depois dessa definição, nada confortável para aquelas pessoas mais conservadoras, se desenvolve na linguagem de hoje um grande ranço. Então você tem embates e discussões e diálogos muito profundos sobre diversas questões, várias teorias para explicar diversos assuntos, cada um defendendo a sua verdade. E diante desses embates e dessas brigas, você não tem muito bem definido ali quem é que está certo e quem que está errado nessa história. E uma coisa que coloca em xeque todas as teorias de todas as gerações presentes aqui nesse livro, de todas as classes sociais, é o amor. Bazarov aqui nessa trama se apaixona. E ele tenta a todo momento diminuir aquilo que ele sente. Ele não sabe lidar com aquele sentimento e toda aquela subjetividade. Ele não admite essa fraqueza. Porque o Bazarov, ele é aquele cara que ele nega o romântico, ele nega a paixão, ele nega a contemplação da natureza, a contemplação de uma música. Então, quando ele se vê diante de um sentimento tão arrebatador e que ele não tem controle, obviamente, quem é que tem? Na linguagem de hoje, a gente pode dizer que isso dá uma bugada na cabeça dele. Esse livro, gente, eu posso dizer que ele possui personagens, diálogos muito bem construídos, muito reais, inclusive. E como eu falei para vocês, o Turgenev, ele se preocupava muito em construir personagens antes da trama. Então, quando a gente lê essa obra, o que fica muito além da trama é, na verdade, os personagens, porque eles são realmente muito profundos. Eu já gosto muito desse tipo de obra, então por isso que eu indico para vocês, porque ela teve uma importância na história da literatura russa incrível, e para quem se interessa pela história da Rússia e para quem gosta de literatura russa, eu acho que esse livro ele é fundamental, ele tem que estar na sua lista, você precisa ler esse livro. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Até a próxima semana, gente. Beijos!